Fala, escolhidos. Depois de um bom primeiro tempo, o Botafogo levou uma virada vergonhosa para o Vasco por 4-2 neste domingo. Foi ultrapassado pelo adversário e deixou o G4 a 2 rodadas do fim. Ou seja, está praticamente eliminado do Campeonato Carioca. Vai disputar novamente a Taça Rio. Isso é uma vergonha. O Botafogo agora é o quinto colocado com 14 pontos. Atrás de Nova Iguaçu, que empatou com o Audax em 1-1 e está com 16 pontos. Além dos efeitos na classificação, essa vergonhosa, vexatória derrota deixa o Botafogo ainda mais pressionado para a estreia na Libertadores. O Thiago Nunes optou por usar os titulares, mas o Glorioso acabou perdendo e ainda vai ter o jogo na altitude no meio dessa semana. O tempo do Botafogo foi muito bom. Eu imaginei logo o primeiro turno. O jogo estava sendo muito bom de se ver, bonito. Com o Botafogo impondo seu ritmo, logo aos 2 minutos, Vitor Sá tabelou com o Tietê e tocou na saída do goleiro Léo Jardim, abrindo o placar. Porém, o VAR tracejou as linhas de impedimento e conseguiu convencer o juiz de que havia impedimento, que para mim não houve. Mesmo assim, o Botafogo continuou dominando e abriu o placar aos 20 minutos, agora sem o VAR. Eduardo recebeu na intermediária e tocou. Tiquinho Soares fez o pivô e o camisa 33 acertou um belíssimo chute curvado, marcando um golaço. 1-0 para o Botafogo com muita justiça. Novamente o trauma vem. Num descuido defensivo, o Botafogo acabou sofrendo um empate pouco tempo depois da parada técnica. Payet, que joga muito, teve liberdade no meio e enfiou uma bola por cima para Galdames, que finalizou livre de marcação, já que Hugo deixou um espaço enorme. Gatito, que não sabe sair do gol, ainda conseguiu desviar no abafa, e o mesmo jogador acabou completando no rebote, deixando tudo igual em 1-1. Ao começar o segundo tempo, o Botafogo sofreu uma virada com menos de 1 minuto. Uma vergonha como esse time volta totalmente desligado do segundo tempo. Lucas Piton tabelou com Zé Gabriel pelo lado esquerdo em cima de Damian Soares e chutou cruzado, vencendo facilmente Gatito. E o bom futebol acabou. O Botafogo desmoronou e perdeu totalmente o foco. Em um lance bizarro do Gatito, ele deu a bola para Hugo sob pressão. O lateral acabou cometendo um pênalti infantil em Paulo Henrique, num lance muito bobo. Vegete foi para a cobrança e bateu forte, deslocando o Gatito, que nem para defender o pênalti ele está servindo mais ultimamente, e fazendo 3-1 para o Vasco. E se você achava que não tinha como piorar, te lamento informar, mas fica mais feio ainda. 37, Puma Rodrigues cruzou na direita, Vegete finalizou de carrinho. A bola bateu no travessão e como o Gatito está com muita sorte, a bola bate nele e vai devagar para o gol. 4-1 para o Vasco. 3 minutos depois, Eduardo marca um golaço. Foi o único momento que eu gritei, mesmo estando com raiva, eu comemorei esse gol de bicicleta que o Eduardo fez, numa cobrança de escanteio. Foi um gol muito bonito. Por um breve momento eu esqueci que eu estava com raiva e estava xingando o time naquele momento. Eu comemorei o gol do Eduardo, esse golaço de bicicleta. Não tem como eu negar que não comemorei. O estrago já estava feito, não tinha mais como reverter o placar. E acabou 4-2 esse jogo. O técnico Thiago Nunes admitiu um sentimento de indignação geral ao Botafogo, depois da derrota por Vasco por 4-2. Ele lamentou o fato de a equipe ter sucumbido emocionalmente depois de ter sofrido o empate, ainda no primeiro tempo. Nossa, é sério que eles perderam totalmente o foco depois de tomar um empate no Campeonato Carioca. É isso mesmo. Eles não têm emocional para aguentar um empate no poderoso Campeonato Carioca, é isso. Que tipo de jogador nós estamos tendo no Botafogo? Que eles não aguentam a pressão de um Campeonato Carioca e eles cedem a derrota dessa maneira, vexatória, vergonhosa. É humilhante. Será que tem que contratar 300 profissionais de psicologia para estar lá tentando elevar o moral desses jogadores? Os jogadores que ganham 500, 600, 700 mil não conseguem ter nem um pouco de esperança de não, eu vou ganhar essa partida só porque é o poderoso Campeonato Carioca, eles se abalam e se retraem e abrem as pernas para o time perder dessa maneira? Aspas para o Thiago Nunes. Estamos indignados com o resultado, com a forma como sofremos os gols. Eu falo de toda a equipe, comando técnico, jogadores.
Nosso papel é entender por que perde e principalmente os padrões de comportamento da equipe. É muito difícil explicar com racionalidade os 4 gols. Torcedor que já está machucado há muito tempo, é difícil querer justificar os 4 gols de forma racional, disse Thiago na entrevista coletiva depois do clássico. O fato que tem me incomodado bastante é sempre o Thiago Nunes tocar em 2023, falar que é questão emocional por causa de 2023. Porra, vamos seguir em frente, vamos olhar para frente. Quem anda para trás é caranguejo, porra. O Botafogo tem que focar em ganhar partidas, em ganhar campeonatos e esquecer 2023. Só assim a torcida vai voltar a ir pro estádio. Só assim a torcida vai voltar a apoiar esse time. Mas se eles têm que ter hombridade, têm que ser homens e querer ganhar as partidas. Não se abater com qualquer... Como uma criança mimada, quando qualquer um diz não e se sucumbe, se joga no chão e perde qualquer esperança de vitória. Para Thiago Nunes. Iniciamos muito bem o jogo, controlando bem, propondo, tendo uma vantagem técnica, posicional. Fizemos um gol, foi anulado. Mantivemos a equipe mentalmente forte. Fizemos o gol que valeu. Tivemos situações para fazer o segundo. Mas a partir do empate, a gente sente emocionalmente, sucumbe emocionalmente. No vestiário, realmente estávamos sentindo que os jogadores tinham acusado aquele momento. Queria entender como é que um técnico vê que seu time foi destruído emocionalmente e não consegue elevar a moral desse time. Ele viu que o time não estava bem depois de tomar um empate nesse poderoso campeonato carioca, volto a frisar. E ele não teve capacidade de elevar a moral desse time. Meu Deus do céu. A gente está realmente em situação muito complicada. Aspas novamente de Thiago Nunes. E aí sofre um revés com 50 segundos que acaba desarticulando nossa equipe. Continuou. Primeiro, segundo e terceiro gols do Vasco foram gols que a gente entregou por erros coletivos, de posicionamento básico. Muitas vezes o quarto acabou sendo consequência do momento. O que mais me preocupa é essa questão da reação, da equipe ter sentido o golpe. O jogo estava controlado. Temos que digerir o mais rápido possível essa derrota, que é dura. Sentimos isso na alma, na carne, no coração. Mas temos que ter uma resposta rápida, porque temos um jogo quarta-feira contra o Aurora, completou Thiago Nunes. Outros pontos da entrevista foi o desempenho ruim. Nossa equipe não consegue ter regularidade. Se pegar a fase defensiva contra o Flamengo, funcionou muito bem. Se pegarmos a parte ofensiva contra o Volta Redonda, fizemos 3-0 e poderíamos ter feito mais gols. Se pegar a parte ofensiva contra o Nova Iguaçu, fizemos 2 gols e poderíamos ter feito mais. Contra a Portuguesa, ela teve uma finalização e fez um gol. Cada jogo tem sua história, disse Thiago Nunes. Vou falar as avaliações dos jogadores. Gatito Fernandes levou 4 gols, foi muito mal em todos eles. Não tem como ser titular do Botafogo mais. Não tem mais como confiar nele. Nota 0, 0, 0 e 0. Damian Soares, o primeiro tempo dele foi razoável, com consistência, marcação e apoio. Bobeou no gol de Piton e perdeu um gol que, meu Deus do céu, chuta no gol, pelo amor de Deus. A nota dele foi 4. Lucas Halter foi o melhor entre os piores da zaga. Ele fez um combate direto, deu mole em um dos gols. Mas ainda assim eu acho que foi um dos melhores na linha defensiva. Nota 5. O Barbosa jogando com as linhas avançadas sempre vai jogar mal, porque não é o estilo de jogo dele. Ele é grandão, atabalhoado, é lento, então vai ser sempre presa fácil quando for jogar com linhas avançadas. Ele tem que jogar com linhas recuadas, lá atrás, tirando bola, chegando firme nos adversários. Se o Thiago Nunes não conseguir reparar isso, a gente vai sempre ter perigo quando estiver jogando em velocidade em cima do Barbosa. Nota 3 para ele. O Hugo é aquilo, você não pode elogiar ele antes de acabar a partida. Eu fiz essa proeza, elogiei ele achando que ele estava jogando bem no começo do primeiro tempo. Mas depois teve lances e falhas capitais, como pênalti bobo e o erro da marcação que ele deixou o Galdames livre. Mas
Para mim, o pior erro ainda foi do Gatito. Mas o Hugo, nota 2,5. Danilo teve uma partida lúcida. Ele marcou bem e teve uma boa distribuição. Ele só tinha que ter ficado mais em cima do Payet. Mas fora isso, fez uma partida segura, como sempre. 5,5. Tietê hoje não me empolgou. Ele teve uma atuação discreta. Deu bote desnecessário e abriu muito o meio campo. Aí facilitou o primeiro gol deles por isso. Nota 4. O Eduardo me surpreendeu. Eu era um dos críticos dele, mas esses 2 gols, 2 golaços que ele fez, mostra a categoria. Ele só tem que ter mais intensidade na marcação, mas isso a gente sabe que é meio difícil. Mas quando ele tem a oportunidade, ele mostra a sua habilidade. Nota 7 para ele, jogou bem. O Savarino hoje não empolgou. Depois de ver a atuação dele no último jogo, eu achei que ele ia arrebentar hoje. E não foi o que aconteceu. Foi tímido, teve qualidade nos passes, em alguns lances. Chutou bem colocado, mesmo chutando sempre no meio do gol. Mas fez uma partida normal. Nota 5,5. Vitor Sá começou rabiscando. Eu pensei que hoje seria o jogo do Vitor Sá. Começou muito bem. Primeiro tempo com muito drible, escapando, dando caneta. O gol, para mim, que aquele gol foi muito mal anulado, mas depois ele foi caindo de produção. Nota 6,5. O Tiquinho é um caso à parte. Ele deu 2 assistências, um pivô, outra no cabeceio, mas ele participou muito pouco. E depois ele sumiu e, por incrível que pareça, nós não temos um substituto para ele. Ele se cansa e teve que ficar até o final. Nota 5,5 para ele. Mais pelas assistências do que pelo jogo em si. O Ponte foi burocrático. Entrou, o time já estava meio comprometido, não tinha muito o que fazer. Mas nota 5 para ele. O Marlon entrou e nem foi notado em campo. Não arriscou chute, não marcou, nem armou, não fez nada. Nota 4. O Júnior Santos, ele entrou, mas ele não estava inspirado. Ele não estava na melhor fase hoje. Mas ele tem personalidade. Ele pelo menos tenta alguma jogada. E por isso é nota 5,5 para ele. O São Urso e o Cauê não entraram já no final, não tem nem nota, não fizeram nada. Mas o Thiago Nunes vive fazendo testes que não tem aprovação. O Botafogo jogou por 25 minutos, depois acabou o futebol. E ele ainda chega e fala na coletiva que viu no intervalo que o time tinha sentido o gol de empate. E ele não conseguir reverter essa situação, não conseguir botar ânimo nesses jogadores é preocupante. Eu fico imaginando como vai ser quarta-feira. Eu espero que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável. Eu espero que a gente consiga pelo menos passar de fase. Mas precisa ter muito trabalho tem que ser feito. E tá complicado você ver evolução tática. Porque o time até que começou bem. Tem pouquíssima evolução, mas precisa de muito mais para poder fazer diferença. É isso, pessoal. Essas foram a análise do jogo, desse vexatório jogo, dessa derrota vergonhosa. Quem puder se inscrever, deixar o like, compartilhar, eu vou ficar muito feliz. Quem puder também colaborar com o canal, tem a chave Pix na tela. É isso aí. Valeu, tamo junto. Até a próxima.